Estamos iniciando agora mais um programa para elas, aqui na Poa TV. Saiba que todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui com este programa que tem o objetivo de compartilhar informações sobre o universo feminino. Este programa tem o apoio da Macro Office, Centro de Eventos e Negócios, aqui em Porto Alegre. Da Priscila Fotógrafa, responsável pelas gravações do programa. Da Conteúdo Ativo, responsável pela criação da vinheta. E também da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Meus cabelos são cuidados pela Patrícia Guterres, dos Estúdios de Beleza DIA Novo Estilo. Este programa tem o apoio também da Me Veste. Teremos neste programa o quadro Júris Fácil, com a advogada Rita Fonseca. Dicionário da Moda, com a Michele Zavadil. E as nossas convidadas de hoje será a Carla Assunção. Ela é jornalista e terapeuta. A Vanessa Isse, que é artista. E a Joyce Garcia, que é empresária e gestora da Geolaser de Auxiliadora aqui em Porto Alegre. E na nossa mensagem do dia, a mensagem do dia foi enviada pela Lídia Sofia, que faz parte da edição do programa. Uma pessoa que nunca cometeu erro, nunca experimentou nada novo. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo. Essa é uma frase de Albert Einstein. E você, quer fazer parte do nosso programa? Vai lá no nosso Instagram, Para Elas na TV, envia a mensagem com seu texto, com uma mensagem que você gostaria que a gente lesse aqui, mas também você pode dar sugestões, tanto de temas, quanto de pessoas profissionais ou algum assunto que você queira que a gente desenvolva aqui no programa. Te aguardo lá, hein? Manda mensagem! Estamos aqui agora nesse bate-papo maravilhoso do programa Para Elas com a Carla de Assunção. Ela é jornalista e terapeuta, auxilia profissionalmente as pessoas, famílias, empresas e grupos através de consultorias, mentorias, eventos, cursos, palestras, integrando e transcendendo as áreas de comunicação, humanismo e saúde. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com o teu público, encontrar pessoas queridas no lugar. É muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu por estar aqui e trazer esse conteúdo que é tão interessante, tão diferente, principalmente quando você relaciona todas essas áreas. Mas antes da gente entrar especificamente no assunto, no tema, pode contar pra gente um pouco sobre você para que as pessoas possam te conhecer também. Mas então, eu sou jornalista e terapeuta, normalmente eu me apresento muito simplesmente, assim, né? Mas tenho uma formação ampla na área da comunicação, no jornalismo gráfico, radiofônico, televisado, cinematográfico, enfim, na área de marketing, prestando consultorias. E também tenho uma formação acadêmica bastante curiosa, né, e diversificada na área das ciências, enfim, né, nas áreas das ciências da saúde, tanto na estética, quanto na genética, quanto na acupuntura, né, na ortomolecular. Então, essa gama, né, de conhecimentos na fitoterapia, nos florais. Então, essa gama de conhecimentos, num determinado momento, e eu sempre fui assim na vida, né? Então, o resultado do meu trabalho é um pouco o resultado de tudo que se mexe na minha vida, desde, assim, muito pequena.
né? Então, os trabalhos da escola eu reescrevia para ter um impacto maior a nível jornalístico e eram trabalhos já, né, pensando no cunho científico, porque eu fazia análises clínicas, né, patologia, estudava patologia clínica na época. Então, sempre foi tudo muito assim, uma hora estuda alguma coisa da área das humanas e outra hora da área das humanas e das sociais e outra hora vai para se enfornar dentro do laboratório e pesquisar alguma coisa, né? E o resultado do nosso trabalho, enfim, ele se resume nisso, na interligação dessas grandes áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, que a gente possa transcender a partir da associação desses conteúdos, né? Trazendo energias para as marcas, fazendo com que as pessoas vão além, né, de um ser humano comum, né, que elas passem de verdade a serem extraordinárias e que consigam ter uma vida mais feliz, mais harmônica, viver mais e melhor. Claro, principalmente porque ser feliz é algo que todo ser humano busca. Exatamente. É a jornada do ser humano, é a felicidade, né? Então, antes da gente entrar no assunto, eu vou te perguntar uma questão se vale, né? Qual o teu signo? Eu sou uma aquariana com ascendente em escorpião. Explica muita coisa. Então, junta essa coisa de abraçar o mundo, né? Trazer um mistério, de buscar inovação, né? A gente tem o ônus e o bônus de ser aquariana, né? Então, assim, tem o bônus de tu antever as coisas, né? De realmente a futurologia chegar muito mais fácil, né? De você ter insights muito mais rápidos, né? E prever tendências. Mas também tem o ônus de você querer fazer as coisas antes, né? E tá um pouco antecipado, né? Nas décadas. Então, sim. Deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Gente, recebi esse mimo maravilhoso da Carla, que é um aromatizador de ambiente. Olha só, apertar para vocês. É claro que antes da gente iniciar... um aroma aí? Sentiram um aroma? Antes da gente iniciar a nossa entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar justamente o aroma para que a gente já se ambientasse a esse cheiro maravilhoso de bambu que ela trouxe para mim e para que a gente já entrasse no clima, com essa limpeza. Também, o aroma também traz essa limpeza energética, né? E já é terapeuta, né? De tanto eu usar a aromaterapia junto com a acupuntura, com a ortomolecular, né? Desde muito antes da aromaterapia virar moda, eu usava aromaterapia, né, nas sessões. Eu comecei a preparar alguns mimos, literalmente isso, alguns mimos para os clientes, né? E que pudessem trazer conforto dentro da harmonização de ambientes da casa, que faz parte do nosso núcleo humanismo, né? Então, a parte de harmonização, de interação social, está mais ligada ao nosso núcleo humanismo. E, no fim, eu acabei ministrando cursos de aromaterapia, né, e ensinando as pessoas a fazerem isso também. E daí os cursos de aromaterapia, eles já são do nosso cunho do núcleo saúde. Então, como eu digo, os núcleos eles são todos interligados, né? Eles começam de uma forma, né? A comunicação parece ser uma coisa muito isolada, porque hoje se pensa muito em marketing digital, né? E se esquece das outras formas de comunicação, né? Que se tenta para contribuir para a sociedade, mas na verdade a gente vai bem lá no fundo, né? Trabalhando resolução de conflitos junto, e daí já associa com o núcleo de saúde, daí já harmoniza a empresa, então é tudo muito próximo. Enquanto a gente está planejando, então, fazendo documentação para organizar os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão de uma empresa, ao mesmo tempo a gente está lidando com a questão da boa convivência, das boas práticas, para que a empresa tenha uma saúde de excelência. Perfeito. E como que eu estou te assistindo aqui, gostei do seu processo, do seu trabalho, desse envolvimento das terapias com o jornalismo, com a comunicação, com a saúde, como eu percebo quais seriam algumas das dificuldades que eu poderia estar passando para falar assim, estou passando por isso e preciso contratar a Carla? Eu acho que a prevenção é é o melhor remédio para qualquer coisa, né? Sim. E hoje as pessoas são muito estressadas.
Antes da pandemia da Covid, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde já alertou que o estresse era uma pandemia mundial. Nesse período, a gente começou a organizar uma prática que nós tínhamos, né, de fazer com os nossos clientes, testada assim, por décadas, né? A gente começou a fazer isso, esse atendimento à distância, através, na época, do Orkut. Né, os nossos clientes viajavam para a Europa ou vinham da Europa para cá, e para fazer a manutenção a gente mantinha lá. Na verdade, a gente primeiro começou a fazer por e-mail, depois por Orkut, depois pelo Skype, e a coisa foi evoluindo, e hoje a gente tem uma ferramenta dentro do portal para auxiliar a trabalhar isso, que é o PAS com S, né, o nosso programa anti-estresse. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem 95% da população mundial, a população ativa mundial, é estressada, ansiosa, né? E essa ferramenta que a gente criou, ela, na verdade, reúne várias técnicas não invasivas, de forma que, com 8, 10 minutos por dia, a pessoa consegue se reestabelecer e voltar ao foco. Então, a gente tem depoimentos de pessoas que acordam mais dispostas, de pessoas que largam a medicação e conseguem dormir à noite melhor, de pessoas que conseguem não brigar no trabalho, né? Porque na metade do dia, quando elas estão assim borbulhando, elas fazem a prática, porque dá para a pessoa simplesmente pegar, está ali disponível no celular ou no computador, né? É uma assinatura e ela tem esse serviço disponível para ela. A gente tem clientes que complementam, obviamente, o trabalho terapêutico na clínica, né, ou a nível virtual nas sessões online, né. Mas o estresse, né, esse de não aguenta mais, é muito importante porque ele afeta a parte oxidativa. A gente pensa que estresse é só ficar cansado, né, mas não é. Na verdade, ele atua a nível molecular. Então, a gente vai produzindo radicais livres que provocam o envelhecimento e o adoecimento, e, em alguns casos, até a morte. Então, o estresse, realmente, ele precisa de um foco de atenção para se evitar isso. E essa ferramenta, o PAS, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar, então, a combater o estresse do dia a dia, aquele estresse mais leve, quando ele está se formando. Né? Olha só que interessante. Todos precisamos do PAS, gente. Porque falar em estresse e ansiedade, quando falo os dois juntos, então... Como eu brinco, é humano, pode ser meu cliente. É ser humano. E justamente isso. Isso é o mal que está afligindo em grande proporção. Muitas vezes as pessoas não buscam fazer esse tipo de tratamento ou buscam sempre o medicamento químico, sendo que a gente tem tantas terapias que podem contribuir sem que a gente precise se empanturrar tanto de remédios químicos. Parabéns pelo teu trabalho, adorei toda a ideia. Eu acho que a gente precisa fazer essas entrevistas mais vezes, porque aí você vai explicar cada uma daquelas ferramentas que você falou, sobre os tipos, né, que você utiliza de ferramentas para poder, além do PAS, que você disse que é uma plataforma, você falou que tem outras formações. Ai, e cada uma dessas formações aqui que é maravilhosa, que é o nosso bebê, que foi lançado no final do ano passado, que é o Vida em Arte. Né? O PAS faz parte do Núcleo Humanismo, Vida em Arte, o PAS faz parte do Núcleo Saúde e o Vida em Arte faz parte do Núcleo Humanismo. E ela é uma ferramenta onde você chega lá no final do dia, você escolhe a sua emoção e essa emoção vai se transformar numa cor. E ele é um colecionável, né, mensal, diário, anual, e que você tem uma obra de arte, resultado das suas emoções, né? Que maravilha! Que interessante, muito interessante. Parabéns. Muito obrigada. Eu queria aproveitar e te convidar teu público, a equipe que está aqui, a participarem do Ascension Net, que é o nosso clube de empreendedorismo, nosso clube de negócios. Né? A gente tem um evento no dia 13 de abril. Né? Sintam-se convidados a participar, a apresentarem seus negócios, os seus produtos lá. Ele é um evento bem intimista, muito diferente do que as pessoas costumam atuar, né, nesses eventos. Ele é um evento bem intimista para a gente ter um olho no olho de verdade, e a gente tem uma dinâmica de networking própria. Inclusive a gente está lançando uma ferramenta para isso, ensinando as pessoas a conversarem. Olha aí, então pronto, já vamos aprender a nos comunicar de uma forma
menos estressada, vamos utilizar as terapias, as ferramentas, e ainda vamos participar de um evento de networking e negócio, onde a gente também vai utilizar uma ferramenta para aprender a conversar. Olha, só sucesso, te desejo muito sucesso. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Procurem se conectar com a sua essência, procurem descobrir, né, o motivo pelo qual vocês estão aqui e alinhem todas as coisas que vocês vivem, né, as relações que vocês alimentam, a comida que vocês comem, o ar que vocês respiram, junto com essa missão que vocês descobrirem. Tenho certeza que vocês vão viver muito mais e melhor. Carla de Assunção, muita gratidão pela tua participação. Eu só tenho a agradecer por estar aqui. Espero recebê-la aqui várias outras vezes. Eu também. Muito sucesso nos seus negócios, muito sucesso nos seus negócios. E que, olha, todas essas plataformas possam alcançar cada vez mais pessoas, porque todos nós precisamos de viver melhor. Nessa jornada em busca da felicidade, mas não esperar o fim para poder encontrar a felicidade. A gente precisa ser feliz conforme vamos caminhando. Durante a jornada. Muita gratidão. E você que esteve conosco até agora, ainda temos muito mais para elas, para você. Olá, sou Rita Fonseca, especialista em Direito de Família, Inventário e Curatela. Estou hoje para dar uma dica muito interessante em relação ao planejamento patrimonial. Na dica anterior, eu tratei sobre a importância mais na esfera sentimental. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais essa dica e dizer que para o planejamento patrimonial é necessário se observar alguns pontos. Um dos pontos é a tranquilidade na transferência desse patrimônio. De repente, se eu já cuidar enquanto eu estou vivo e garantir que o meu patrimônio vá para as pessoas que realmente eu desejo que vá, é possível, sentando com um advogado de confiança, fazer esse planejamento, organizar. Às vezes eu sempre sugiro, vamos pegar aquela casa da praia, já colocar no nome dos seus 3 filhos, pagar os tributos, e com isso esse tributo ele é mais barato que o tributo depois da sua morte. Então esse é um ponto também que eu acho muito importante quando a gente tenta fugir da tributação que muda. Uma coisa é tu doar em vida, é um tributo. Se tu doar pós-morte, não é claro que é tu, mas é a tua família através do inventário, eles vão pagar muito mais caro. E é algo importante. Outra coisa que as pessoas também esquecem, que um planejamento patrimonial também pode ser a tua aposentadoria, o teu INSS. Às vezes tu sentando com especialista, corretores de imóveis, advogados, tu pode verificar que aquela casa ao qual tu levou uma vida inteira, às vezes, para comprar, na tua aposentadoria vai ser um elefante branco. E pense só, tu pode tentar vender essa casa, comprar mais 3 apartamentos que tu poderia alugar tranquilamente e com isso tu ter uma renda a mais na tua aposentadoria. Planejar é algo muito mais importante do que quando tu já está na situação e tu te vê dentro de várias situações que às vezes tu não tem perna para isso. Nós não podemos esquecer que nós temos sempre, eu sempre digo, que o patrimônio nunca é nosso, nós temos que pagar imposto de tudo que é maneira. Então vamos tentar de alguma maneira pagar menos, cuidar e principalmente ter uma transmissão patrimonial com menos brigas, com menos desgastes entre os herdeiros que irão ficar com o teu patrimônio. Fica essa minha dica, qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada. Para alguém, quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Estamos iniciando mais um bloco do programa Para Elas na TV e a nossa convidada de hoje é a artista Vanessa Easy. Ela que é autodidata e atua com a arte de uma forma muito expressiva e linda. Começou a pintar aos 10 anos e tem uma história incrível. Eu sou apaixonada pelas obras dela, tanto em quadro quanto em tecido, e ela vai trazer para a gente um pouco das suas inspirações e das suas artes. Vanessa, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas na TV. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, olá a todos, obrigada por estar aqui, pela oportunidade de falar um pouquinho de arte, né? Trazer um pouquinho dessa magia, como eu sempre digo, né? É um mundo mágico que eu criei, de fantasias, de cores, de movimento, de imagens, não só nos quadros, mas depois tudo isso foi para a moda também, então ficou tudo muito dinâmico, né? E as pessoas podem sair por aí pelas ruas aí como se tivessem vestido verdadeiras obras de arte. Então tem muita coisa bacana aí para a gente falar. Sim, literalmente, gente, vestindo obra de arte, porque as peças da Vanessa são cada uma mais linda que a outra. E aí eu te pergunto, Vanessa, traz um pouco dessa tua história, porque tu pinta desde os 10 anos e foi autodidata. Conta pra gente como que foi isso. Bom, eu comecei quando era criança numa escola, né, de pintura tradicional, acadêmica, aonde a gente chegava ali para aprender mesmo a pintar do zero, né, aprender a fazer as misturas de cores, a colocar a luminosidade, a sombra, ter essas noções de como compor, mas ela era bastante livre, as aulas eram muito livres, deixavam a gente deixar assim a expressão, mas era baseada em cópias de figuras. Então, figuras de revistas, até mesmo de artistas famosos, né? E muitas vezes a gente, quando criança, não sabia nem o que é que estava reproduzindo. Eu reproduzi muitas pinturas de Van Gogh, de Cavalcanti, sem saber quem eram eles, né? Mais tarde, depois que eu fui descobrindo. E aí, a gente ia usando isso para exercitar. Eu também dou aula de pintura hoje online, e eu uso muito um pouco dessa técnica que eu aprendi lá atrás para passar isso para os meus alunos. Mas tudo que eu fiz na minha vida artística, assim, sempre foi autodidata mesmo, né? Então eu tive esse embasamento desse curso, né? Então eu tive uma base, mas não um curso superior. E até eu me formei em outra área que eu atuei durante alguns anos, né? Também posso contar um pouquinho isso. E então é uma trajetória aí assim bem mista. E aí eu fui aprendendo a pintar ali e depois eu fiquei durante muitos anos frequentando essas aulas. Uma vez por semana eu ia lá, passava uma tarde e pintava. E aí eu fui pintando durante toda a adolescência. Depois eu fiz um outro curso superior, me formei, fiz mestrado, atuei e nunca parei de pintar. Isso em outra área. Nunca parei de pintar. Então eu sempre pintava, mas a pintura não era uma profissão, não era algo que eu levava de uma forma profissional. Então eu sempre usava aquilo como, vamos dizer assim, quase que como um hobby, mas eu amava a pintura. E eu vendia alguns quadros, eu vendia, né? Naquela época, então, ainda eram cópias de figuras, de gravuras, mas eu nunca conseguia copiar, nunca conseguia fazer uma cópia fiel. Então, eu sempre dava a minha cara, eu dava um ar, né? Eu mudava alguma coisa, eu colocava algum elemento diferente. Então, eu sempre acabava fazendo uma releitura e acabava começando a criar. Aí, a partir disso, que eu fui ver que, na verdade, eu estava criando, eu estava fazendo composições próprias. Então, foi assim que surgiu aí a artista mesmo. Eu acho que o artista é aquele que cria, né? Aquele que traz algo novo, que desenvolve, que traz uma criação, uma novidade, uma composição nova, algo novo. Ou então, é que as pessoas às vezes confundem um pouco quem é pintor, que é artista. O pintor é aquele que pinta, que sabe pintar, que faz, muitas vezes até pode pintar suas próprias criações ou reproduzir cópias de outros artistas, né? Olha que maravilhoso. Parabéns pela tua história. E o que você está vestindo é uma peça sua, porque eu reconheço a sua arte. Onde você estiver, que eu olho e falo, essa é da Vanessa. E aí eu criei as minhas pinceladas, né, que identifica justamente o meu trabalho. Então, quando eu comecei a fazer as minhas, quando eu resolvi mudar de profissão, que eu resolvi me dedicar exclusivamente à arte, senão eu realmente gosto muito de pintar, vou partir para uma carreira artística. Aí eu passei a estudar, aí sim, eu estudei muito, li muito, me aperfeiçoei, porque a gente precisa do estudo. O estudo é extremamente importante para qualquer área, mesmo que você seja autodidata em alguma coisa. E aí eu fui me aprofundando, buscando conhecimento, conversando, frequentando ateliês de artistas e fui indo galerias de arte, exposições, entrando todo desse universo.
E aí eu fui compondo. Aí isso sim, surgiu bem de forma muito natural. Foi muito natural assim que veio à minha cabeça a pincelada. Eu comecei a treinar um traço. Inicialmente eles eram bem diferentes que a minha coleção do ano de 2009, que foi minha primeira coleção. Minhas primeiras 20 criações foram no ano de 2009. E aí, eu estou olhando para mim, que eu estou olhando para as minhas pinceladas aqui. E aí, então, essas pinceladas aqui eu fui criando ao longo desses anos. Em 2009 elas eram um pouquinho diferentes. Aí depois o traço foi mudando, foi mudando. E aí hoje eu tenho ela assim bem marcada, que são pétalas, como se fossem pétalas de flores, pétalas de rosas que eu criei com o pincel, que são como se fossem esses quadradinhos. E esses quadradinhos eles compõem os vestidos da personagem que eu criei, que é a Menina Issa, que é uma personagem fictícia que eu faço nas telas, que é a personagem da minha arte figurativa. Então, as pessoas já conhecem a minha arte, porque vê aquelas meninas de costas com as tranças, né? Com aqueles cabelos que arrastam pelo chão e aqueles vestidos. E essa pincelada que compõe o vestido, que compõe o jardim, que compõe o cenário, que compõe tudo aquilo que está ali todas aquelas cenas que estão na tela. E aí, também tem outros traços que eu chamo de arabescos, eu não sei se vai dar para ver aqui, parecem uns riscos, são os arabescos também, que é um outro traço característico da minha arte, que eu faço alguns vestidos também, que são... Então, as pessoas que conhecem já identificam e já vêm. E aí eu trouxe tudo isso também numa coleção super fashion aí para a gente vestir, né? E aqui eu estou vestindo, né? Essa também é uma peça que eu criei, porque aí eu também passei a criar as peças, né? A desenhar e criar as peças para vestir. Então, esse aqui é como se fosse um chale que a gente pode usar assim, dá para usar de várias formas, é bastante versátil. Além do Charles, o que mais tu cria? Bom, nessas peças também os caftans, os vestidos, geralmente são peças muito confortáveis, né? Essas que são feitas, a impressão, isso aqui é uma sublimação que a gente chama, né? Então é como aquela imagem, o que acontece? Eu faço um conjunto de imagens a partir dos meus quadros, então, são fragmentos de diversas obras e que eu formo uma arte digital. Então, aqui eu tenho pinceladas de várias obras, né, que são as pinceladas mesmo feitas com pintura em acrílico sobre tela lá dos quadros. Mas aí essas imagens digitais é que formam uma estampa digital e que é feita a impressão no tecido e a partir disso, então, que eu tenho uma arte assinada, uma estampa assinada. E aí dá para fazer o que quiser, né? Infinitas são as possibilidades. Hoje eu tenho feito muito kaftans, que é uma peça muito confortável, que é uma túnica que tem mangas largas, né? Uma túnica reta, o vestidinho reto, que as pessoas adoram, curto ou longo, comprimento midi, o que for. E eu estou usando muito o cetim, a seda, o cetim que vai estar super em alta agora, né? Esse ano. Então é uma peça, é um tecido assim que veio, que vai ser moda mesmo. Então essas peças estão muito boas para usar. E então é isso, também blazer, é feito em blazers, a gente faz, as pessoas encomendam, e tudo é feito com muito cuidado, não é feito em quantidade, eu não tenho assim nada pronto disponível, eu não tenho em estoque. Cada peça é única e é feita para cada pessoa, direcionado sobre medida, por encomenda, no modelo que ela quiser, na estampa que ela quiser. Então, às vezes as pessoas, essas estampas todas foram criadas também para cada um. Às vezes as pessoas gostam mais de cores mais suaves, mais neutras. Aí eu crio, daí eu vou fazer uma criação, né, uma estampa digital para aquela pessoa de acordo com aquilo que ela me pediu. Eu fiz uma saia maravilhosa esses dias, até que está lá no meu Instagram, que foi para uma pessoa que ia para um casamento, né? Ela era madrinha de um casamento, ela queria algo diferente, assim. E aí eu criei a estampa para aquela ocasião dela, e a saia, foi uma saia longa também de seda. Então, e aí vai o Sharpzinho para combinar, então tem várias coisas aí que... E tem muita coisa, já fiz bolsas pintadas também, infinitas são as possibilidades dentro desse universo de trazer a arte para a moda, né? Parabéns, eu adoro mesmo. Eu olho todas as cartas, as saídas de banho, os vestidos. Você Vestidos. tem uma mente criativa muito incrível e era justamente isso. O que te inspira na hora de desenvolver as tuas peças, as tuas pinturas? Bom, quando eu comecei as minhas primeiras composições, né, eu fiz um conjunto de 20 obras, foram as primeiras da minha criação mesmo, quando eu parei tudo e disse, não, agora eu vou criar algo meu, eu quero uma identidade, eu quero ter uma arte que seja minha, né, então eu fiquei um tempo exercitando, treinando em várias telas,
E aí eu pensei, eu quero que tenha uma figura feminina. E eu quero que ela traga uma mensagem, assim, de um pouco assim, que seja feminino, que as pessoas gostem, lembrando um pouco aquela coisa da princesa, né? Aquela coisa da infância, que as pessoas adoram isso, essa coisa da magia, e aí eu criei uma menina, né? Que é a personagem fictícia, que depois eu batizei de Menina Ice, mas ela foi vindo da minha imaginação, assim, né? Eu não tive assim, não copiei nada de ninguém, não copiei nada de lugar nenhum. Eu fui imaginando ela foi saindo, assim, com uma pincelada. Eu fui exercitando, a pincelada foi saindo ao natural. E aí eu queria que ela tivesse uns cabelos trançados. Primeira ideia da trança também, que também pensei em princesa, pensei que ela tinha que ter trança. E a trança ela foi acontecendo quase que sem eu ver, assim, ela veio vindo e foi acontecendo. E aí ficou tão legal aquele negócio da trança, e as pessoas amavam. E aí muita gente conhecia como as meninas de trança, lá no início. E aí todo mundo já conhece, é a artista que faz as meninas de trança. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E aí foi um processo que foi acontecendo de forma bastante natural, assim. Tanto a composição, aí os cenários, e aí essas minhas primeiras composições eu trouxe a música para a tela. Então foi feito, eu fiz o lançamento em uma exposição individual na Galeria de Artes do Hotel Serra Azul, lá em Gramado, isso lá no ano de 2009, então fazendo 15 anos esse ano de carreira. E aí, ali, nessas primeiras composições, eu trouxe a música para dentro da tela, elementos que lembrassem a música, e também outras ideias de arte, que eu queria chamar atenção para a valorização da arte e da cultura. Então, eu fiz as meninas, a menina Issa, a personagem da minha arte, em ciranda, né, de mãos dadas, então lembrando a questão da cultura da ciranda, da infância, então remetendo a várias imagens, então assim, lembrando, né, valorizando a cultura. Também trouxe cenas de atuação dramática, então umas estavam assim, né, assim, fazendo gestos e coisas, então, também em outra tela, outras com violões, pianos. E aí eu passei a criar esses instrumentos musicais para representar a música, os meus próprios instrumentos da minha arte. Então é um piano todo meio tortinho, assim, estilizado, sem pé, com os teclados assim meio jogados. Então eu fui criando isso também, o piano verde e sempre cores muito vivas e diferentes da realidade. Então sempre busquei um pouco disso de não, o piano não vai ser marrom, ele não vai ser preto, o piano vai ser verde limão, o piano vai ser rosa choque. E assim eu comecei a fazer dessa maneira. E os violões também, um sax. E aí comecei a contar histórias nessas telas. Isso foi uma outra etapa que eu gosto muito de fazer, que é fazer cenas. E fazer com que as pessoas fiquem, é quase que como uma história, né? A pessoa vai olhar e vai tentar decifrar o que está acontecendo ali. Então, isso é um dos meus objetivos, é chamar a atenção do espectador para que ele mergulhe em tela e fique um tempo contemplando, tentando entender o que está acontecendo. Então, são histórias contadas a partir da pintura. Ali eu botei elementos que nem lua cheia, meia-lua, para as pessoas imaginarem o porquê, a menina que está caminhando, parece que ela está num bosque, tem flores, aí tem taças que estão subindo, tem garrafas que estão voando, então coisas assim que vai dando essa ideia, um piano lá no meio, e assim vai indo, né? Então, não tive assim, na verdade, a minha inspiração, ela foi muito mais assim, algo que vem vindo, que vem surgindo, que vem assim da minha imaginação e eu vou colocando para a tela e vai acontecendo ao natural à medida que eu vou pintando, vai surgindo as ideias. Então, isso foram as minhas primeiras composições, como que tudo surgiu, né? Hoje eu já não trabalho tanto assim essa questão dessas criações, que eu adoro também, mas hoje eu estou fazendo algo muito mais assim para atender os pedidos das pessoas. Então, estou criando. Hoje eu já estou com outras linhas, que nem a linha do Amor de Mãe, que foi uma coleção que eu lancei, que é um maior sucesso, e eu estou trabalhando muito nisso, então eu fico só nisso, eu tenho que atender os pedidos das pessoas. Então, que isso é uma outra coisa fantástica também, que são as famílias, né? A mãe e a filha, que é um clássico da minha arte, que é a personagem menina Is, que representa a mãe e a filha, então elas são personalizadas nas cores de cabelos das pessoas. E aí, então, hoje eu estou fazendo muito mais, assim, né, nesse ramo, né? Do que Ótimo. criar. Eu adoro chegar ali e criar essas cenas todas também ao acaso. E quem quer fazer um pedido para ti, onde que te encontra? Bom, eu tenho toda a minha produção artística bem organizadinha, dá para as pessoas olharem com calma no Instagram, que é Vanessa Isse, eu vou soletrar o nome, é YSSY, então é Vanessa Isse Vai aparecer aqui Artista, embaixo.
Tudo junto. Vanessa Isse, artista, no Instagram, lá tem toda a produção, tem tudo isso que eu falei, tem arte sacra também, tem obras maravilhosas, tem as borboletas, que é uma coleção sensacional, que são borboletas abstratas, que também foi uma outra ideia que eu tive, que foi criando, tem abstratos também, tem obras mais, assim, que tem uma outra linha, assim, que não é tão figurativa. Tem toda essa coleção da Menina Isso, O Amor de Mãe, Mães e Filhos, As Crianças, tá tudo lá. E tem a coleção Arte e Moda, né? Que daí estão as peças, essas saias, os vestidos, os cactos que eu falei, essas peças incríveis, as peças pintadas à mão também, que é uma outra linha também que passei a pintar com tecido. Então tá tudo lá, tá no Instagram. Que E aí é só me perfeito. chamar no direct, e aí é só chamar no direct que ali fala diretamente comigo, a gente conversa, eu mostro o meu trabalho, o que eu tenho, e faço por encomenda, né? Então, de acordo com o tamanho que a pessoa precisa, por espaço que ela precisa, né? De acordo com os objetivos que ela quer, cores, tudo isso é feito assim com cuidado para cada cliente. Então, atendendo às necessidades de cada um, o que cada um quer também. E essa é uma parte que acabou sendo muito legal, que as pessoas gostam de comprar, até para participar da obra. Então, as pessoas gostam, principalmente no Mães e Filhos, as pessoas gostam de se envolver naquele momento em que elas ficam escolhendo o vestido. Elas estão escolhendo um Sim. vestido para si, que vai ficar para sempre ali na parede. Sim. Então, elas olham cor, olham o modelo, ele vai ter as mangas bufantes ou vai ser sem manga, e assim a gente vai indo e vai conversando. E tem também esse Vai processo de personalizando, né? esse Ah, processo de isso, combinação também é Vanessa. muito gostoso de conversar com as pessoas isso também. Perfeito, muita gratidão. Infelizmente, o nosso tempo já está Ai, acabando. que pena. A gente ficaria aqui mais um tempão. Volta outra vez, conta mais, Muito principalmente assunto quando, ainda. pois é, quando você estiver lançando outras coleções e quiser mostrar pra gente, fique à vontade de trazer uma obra. Mas eu vou Uhum. pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Bom, eu queria deixar assim a mensagem para que ninguém desista dos seus sonhos, que corram atrás. Não é fácil, né? É uma coisa assim que as pessoas têm que lutar, têm que batalhar muito, porque tudo é muito difícil, né? Assim, a gente contando parece que tudo é lindo e fácil. Não, é tudo com muita batalha, com muita dedicação, 24 horas por dia, muito estudo também, porque estudo, a leitura, aprofundamento é importante. E é isso aí, não desistam, corram atrás, tenham fé, acredite que depois tudo dá certo. Que assim seja. Vanessa Isse, muita gratidão por participar do Para Elas na TV. Espero te encontrar aqui outras vezes com muitos outros assuntos e naquilo que a gente puder contribuir com a divulgação do seu trabalho, estamos à disposição. E para você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos muito para elas para você. Obrigada, Ana, obrigada pela oportunidade e um grande beijo a todos. Gratidão, Isse, até a próxima. Até mais. Com certeza você já deve ter ouvido falar na tendência high-low. E o que significa isso na moda? High, alto, low, baixo. Alto e baixo, ou seja, é você misturar tendências, misturar peças mais tradicionais com outras mais contemporâneas, ou peças de marcas mais famosas com peças mais simples. Como, por exemplo, você usar um blazer de alfaiataria com calça jeans e tênis, ou uma peça de paetê misturada com uma t-shirt ou uma camiseta bem básica. Isso é o high-low. Nada mais é do que a forma como você mistura as peças que deixam o seu look com um ar mais descolado e menos formal. Por outro lado, a tendência high-low tem sido muito bem aceita por muitas mulheres em diversos ambientes. Afinal, tira um pouco daquela formalidade, deixa o look mais casual e, ao mesmo tempo, mantém a elegância, pois inclui peças de alfaiataria, de marcas famosas, marcas de luxo ou até peças com brilho, que usualmente seriam usadas em festas, mas podem ser misturadas aplicando essa tendência. Então, agora, quando você ouvir falar na tendência high-low, você já vai saber o que significa.
Estamos aqui agora conversando com a Joyce Garcia, ela que é empresária e gestora da Geolaser de Auxiliadora aqui em Porto Alegre. Joyce, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui sempre. Prazer é nosso te receber aqui mais uma vez, tu que já foi entrevistado em nossos programas. Joyce, eu vou pedir para você trazer para que as pessoas possam te conhecer um pouco sobre a sua história empreendedora. Claro, eu sou então sócia proprietária da Geolaser Auxiliadora, sou gestora lá também. Eu tenho mais 3 sócios, é uma empresa familiar, então é meu irmão, minha cunhada e meu marido. E nós estamos completando agora 3 anos de clínica. Então foi a primeira clínica Geolaser no estado e é uma franquia da Giovanna Antonelli, né? E nós temos lá tratamentos faciais, corporais, minimamente invasivos e depilação a laser. Olha só que interessante. Normalmente quando as pessoas chegam até você, quando as suas clientes chegam lá, quais são normalmente as dúvidas que essas pessoas têm? Sabe que é bem variada. As dúvidas são bem variadas. Mas uma questão que as pessoas perguntam muito é o que é harmonização facial. Algumas perguntam assim, eu quero fazer harmonização facial, como se fosse um procedimento e não como um conjunto de procedimentos. Então isso eu acho que é uma questão muito importante que a gente acaba esclarecendo, que o que é harmonização facial? É um conjunto de procedimentos que vai harmonizar o teu rosto. Hoje está muito vulgarizada o termo harmonização facial. Então, em muitos lugares fazendo, em muitos lugares sem qualificação para isso. Então, é muito importante, até a questão de valores, tu encontra os valores dos mais diversos. E, às vezes, a pessoa não tem a capacitação necessária para te dar um suporte, para te realmente ficar com um rosto natural, com um rosto destacado, harmonizado. Então, isso é muito importante. Como é que a gente começa o nosso trabalho lá? Com uma avaliação. Então, essa avaliação, o que a gente pergunta nessa avaliação? Primeira pergunta, claro, às vezes tem outras perguntas, mas assim, tem que ter, tá? Uma pergunta que tem que ter. O que te incomoda? Porque é daí que a gente vai partir. Não existe assim, a tua boca é isso, teus olhos aquilo. Não, o que te incomoda? E aí, em cima daquilo que te incomoda, a gente vai trabalhar, vou mostrar um espelho, e aí tu vai dizer, me mostra o que te incomoda. E como é que tu quer que fique? Isso é trabalhar realmente a harmonização facial. E com um profissional que realmente saiba o que vai fazer naquele rosto. Aí a gente pode trabalhar, às vezes a harmonização facial é uma série de procedimentos. E às vezes, sim, acaba sendo um custo mais elevado. Mas a gente pode começar por uma parte. O que mais? Que quer fazer essa parte, aquela parte, e a gente vai trabalhando isso. E hoje em dia mostram muito na TV, nos meios de comunicação, coisas que não deram certo ou pessoas que exageraram. E na verdade isso são as exceções. Se tu encontra uma clínica responsável com aquilo que entrega, com bons profissionais, que trabalha com a questão da naturalidade, com o rosto da própria pessoa, não vai acontecer isso. Tá bom, fica aí o alerta para que justamente se o profissional começar a querer fazer o que ele quer na pessoa, é melhor ter cuidado com esse profissional. O ideal é que você fale para o profissional que te incomoda, para que ele possa fazer o trabalho desenvolvido naquilo que possa melhorar. Eu, por exemplo, gente, no meu rosto não me incomoda, mas em compensação a barriga, gente, o buchinho ali que não sai na vida. Temos tratamento pra isso também. E a gente, como não tem tempo de ficar lá na academia, né, pra poder arrumar isso na academia, você está passando pelo mesmo problema que eu de tem gordurinha localizada que incomoda, mas não tem tempo de ir pra academia fazer esse trabalho pela academia. O que a gente tem lá na Geolaser, Joyce? A gente tem uma série de tratamentos. Eu só queria complementar o assunto anterior, que eu acho que é bem importante. O profissional, ele pode sim te dizer que uma coisa não combina contigo. O que eu quero dizer com isso? Chega uma pessoa que vai botar 3 ml de preenchimento labial. Porque o que me incomoda é que a minha boca é fina. E
vai ficar feio. Vai ficar feio. Então, assim, pode a profissional, pelo conhecimento dela, te dizer um não. Então, só pra... Sim, deixar Às isso bem vezes claro. tu pode ouvir algum não, mas vai ter uma explicação do motivo desse não. Porque a gente tem muita responsabilidade com o resultado. Mas falando de gordurinha localizada, nós temos uma série de tratamentos. Então, a gente tem a criolipólise, a gente tem enzimas, a gente tem radiofrequência, a gente tem o ECOS. E, de novo, a gente trabalha com a pessoa específica. Para lá, os nossos clientes não são números, são pessoas. Então, como é que começa? Vai para uma avaliação. A técnica vai avaliar, vai ver qual é o tipo de gordura. Se não é flacidez, as pessoas confundem muito gordura com flacidez. Se não é outro tratamento que a pessoa precisa. E aí, em cima disso, a gente vai fazer um diagnóstico e vai propor um tratamento também. E aí eu vou te perguntar, tu falou um monte de nome aqui. Eu, como não sou da área, não estou envolvida dentro de uma clínica para entender dessas terminologias, explica pra gente um pouco. Você falou sobre criolipólise, se é assim que fala. Você falou várias técnicas. Traz um pouco pra gente o que cada uma técnica faz, como elas trabalham. E, por exemplo, se tu puder trazer, né? Por exemplo, para tal tipo, um exemplo, é claro que igual a gente falou desde o início, cada corpo, cada necessidade vai ser tratado de algum jeito. O profissional vai fazer justamente essa avaliação. Mas normalmente fala assim, normalmente para uma gordurinha localizada, funciona bem, esse tratamento. E o que é esse tratamento? É um tratamento que é feito assim? E trazer um pouco da metodologia para a gente entender também. Sim, a gente pode pegar um como exemplo, talvez. Sim. Porque eu te dei alguns exemplos de alguns tratamentos que a gente tem. Então, por exemplo, a criolipólise. A criolipólise é um tratamento que congela a gordura. É um congelamento controlado da gordura. Então, tu já tem resultado na primeira sessão. E um grande resultado numa primeira sessão. Quem que a gente normalmente indica esse tratamento? Quem tem pressa. Quem tem pressa para ter resultados. Então, mas tanto nesse como em qualquer outro tratamento, a gente sempre fala, a primeira conversa com o paciente, além da dor dele, né, é o comprometimento com a alimentação e exercícios físicos. Não tem como a gente fazer milagre. Infelizmente, eu adoraria ter uma clínica de milagres, mas a gente não tem. Então, tem que ter esse comprometimento, a gente tem que fazer as coisas junto. Então, primeiro a gente escuta a história da pessoa. Por que ela quer emagrecer? Um exemplo que me lembrei agora de uma pessoa que estava com um casamento marcado. Então, queria entrar no vestido. A gente foi para a criolipólise. Houve todo um comprometimento de alimentação, de exercício, de tudo. E foi ótimo. Se tu já tem um tempo mais... e aí tu fica horas. Criolipólise são horas. Então é uma coisa assim de 4, 5, 6 horas. Algumas pessoas não têm esse tempo. Sim. Então, aí tu prefere... eu prefiro uma vez por semana na clínica e ficar 20 minutos. Aí eu te indico um minimamente invasivo, que são as enzimas. Era essa outra palavra que eu estava tentando lembrar e não lembrava. Enzimas. O que é isso? São alguns ativos que trabalham a questão da gordura. Então, são aplicações que a gente faz com injeções e aí ela também faz a quebra da gordura. Tudo pra gente eliminar a gordurinha, né? E todos os outros que eu falei, a radiofrequência, acho que eu não citei mais a lipo sem corte, o ECOS, aí são aparelhos. São aparelhos. E aí depende do tamanho da dobra de gordura, depende se é mais firme, mais densa a gordura ou menos densa. Então aí, por isso que eu disse, é complicado dizer quando usar cada um, porque precisa passar por uma avaliação. E às vezes é uma combinação. Às vezes a gente acaba fazendo lipo sem corte, mais algum outro equipamento, ou enzima e mais outro equipamento. Então, por isso que é muito, muito, muito importante a pessoa escolher bem o lugar que vai fazer. Porque hoje em dia, e eu fico apavorada, a gente vê assim propagandas, 10 sessões disso, 10 daquilo, 10 daquele outro, por R$300. Sabe? Umas coisas assim que, para começar, tu não sabe nem se aquela pessoa precisa daquilo ali.
Então, E por isso que eu fui perguntar, por que eu fui tão específica de você trazer esses exemplos? Justamente por isso, porque, por exemplo, eu que não sou da área, isso seria uma cliente para esse tipo de produto, sou uma cliente para esse tipo de produto, a pessoa que chegar e falar assim, um exemplo, tá? É claro que tudo que for muito barato, gente, suspeita, a gente já tem isso, se for muito barato, suspeita, não existe almoço de graça, suspeita dessa história. Então, assim, mas recebi uma promoção de 10 sessões de alguma coisa aí, gratuito, das enzimas, 10 sessões por R$300. E aí a gente tá lá nessa, poxa, eu como, que legal, não sei se isso serve pra mim, não sei se vou lá, o primeiro instinto que eu tenho é de comprar, entendeu? Se eu estou incomodado com uma coisa, está chegando uma oportunidade para mim de aproveitar essa chance de ter um tratamento estético por R$300, eu nem sei como ela tá falando se é para mim, por isso que eu pedi para você trazer alguns exemplos, porque aí, para quem tá nos assistindo, já dá aquele... Opa! Para pegar o teu exemplo, tá? Sim. Com R$300, eu não compro nem o produto das enzimas. Eu não compro. Se eu vejo alguma coisa vendendo enzima por esse preço, eu tenho certeza que não é. Entendeu? E a gente entra justamente nesse contexto de, poxa, então é legal saber que eu preciso analisar que tem esses tipos de processos diferentes que podem ser utilizados, e eu preciso saber que, por exemplo, dependendo da gordura que eu tenho ou da minha necessidade, vai ser outro, ou vai ser um combinado. Então, assim, isso já esclarece mais para as pessoas que estão nos assistindo de que, não é só a venda de um produto específico. Minha sugestão, tá? Vai conhecer o lugar. Vai conhecer o lugar, vai conversar com os profissionais, vai fazer uma avaliação. Esse é o tipo de coisa que a gente não compra assim. Deus, gente, não compra. Não compra assim promoção simplesmente porque tá na promoção e você precisa e tá ali na promoção sem você saber nem se de fato você vai precisar daquilo ou se aquele tratamento, aquele procedimento é o mais ideal para tua necessidade. Por isso que eu fui te perguntando assim, esses detalhes, justamente porque eu estou aqui aprendendo contigo e estou me vendo na situação de cliente que não tenho essas informações, que não conheço sobre. Então é legal a gente trazer isso, porque a gente leva informação para quem está nos assistindo e nos ouvindo, até mesmo de pensar, por exemplo, não pensei em fazer isso antes, mas agora que eu sei que existe, vamos lá na Geolaser, conversar com a Joyce, tomar um café com ela. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum, gente. Café lá tem de graça, tá, gente? E um sorriso, e esse sorriso acolhedor lá também. Mas, Joyce, a gente tá chegando aos momentos finais da nossa entrevista. Eu amei. É muito rápido, a gente tinha comentado antes, é muito rápido. São muitas informações que a gente gostaria de trazer. Por isso que eu fui nessa questão bem prática, assim, que é importante a gente ter esse conhecimento e a responsabilidade do local. A Geolaser, tanto a Geolaser, que é uma marca muito conhecida, quanto a Joyce, a Joyce, no caso, como pessoa, é uma pessoa que eu confio muito, por isso que eu sempre que eu posso trago ela aqui, justamente para ela falar sobre isso e sobre esses alertas. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigada pelo carinho. Eu fico até emocionada. A minha sugestão, né, as minhas considerações finais são em relação a isso mesmo. Tenta conhecer um lugar que tu está pensando em fazer um tratamento, sendo barato, não sendo barato. Vai. Eu não tenho tempo, mas é a tua saúde, é o teu rosto, é o teu corpo. Então, merece esse tempo, né? E desconfia, assim, se a coisa tá muito... Como é que tu falou? Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça, e realmente não existe. Olha os profissionais que trabalham no lugar, a qualificação deles, a formação. Nós lá na clínica, todas as nossas biomédicas e esteticistas são formadas, são pós-graduadas. Então isso é muito importante. Vocês estão colocando o rosto e o corpo de vocês na mão de alguém. A saúde e muitas vezes a vida. Joyce, muita gratidão, viu? Gratidão eu. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos muito mais para elas, para você. Gostou deste programa? Todas as quintas-feiras às 20 horas estamos aqui. Mas se você perdeu alguns destes programas,
todos os programas estão disponibilizados na íntegra lá no YouTube, @paraelasnatv. Busca lá, assiste todos os programas que tem desde 2023, muitas entrevistas, muitas coisas boas, que com certeza você vai gostar e aproveitar muito todas as informações disponibilizadas. Por enquanto ficamos por aqui, mas até a próxima semana. Até já!